Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao canal Literatos Capital. Hoje vamos analisar uma obra do Pazzum, Santa Ceia, do artista Leonardo da Vinci. Esperamos que essa iniciativa te ajude a melhorar a sua compreensão sobre as obras de artes visuais cobradas nessa etapa do passo. Primeiramente, vamos conhecer um pouco sobre a biografia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452 em Anciano, na Toscana, uma província de um distrito, na realidade, de Vinci, por isso ele se chama Leonardo da Vinci. Seus pais eram um tabelião e uma empregada doméstica, de 16 anos. Eles não eram casados. Ele cresceu com o avô e sempre gostou muito de desenhar. Como ele demonstrou muito talento enquanto desenhista, ele conseguiu uma vaga de aprendiz na oficina de um escultor muito famoso, Andrea del Verrocchio, que trabalhava para os Médici, uma família de comerciantes e banqueiros muito rica que dominou Florença por vários séculos. O Leonardo da Vinci não era apenas um pintor. Ele deixou numerosos estudos, esboços de anatomia, além de explicações em escrita reversa. O que seria essa escrita reversa? A escrita reversa nada mais é do que escrever ao contrário, da direita para a esquerda. O artista tem milhares de páginas em seus cadernos de anotações onde ele utiliza dessa escrita. E, além disso, ele não acentuava nada e nem colocava pontuação. Essa forma peculiar de fazer registros gráficos, ele acabava desmembrando algumas palavras, juntava outras e usava alguns símbolos no lugar de algumas letras. Então era uma tentativa, nessa época, do artista mostrar que tinha uma capacidade intelectual mais elevada, ou até mesmo para fazer ali um código para que as pessoas não pudessem decifrar aquilo à primeira vista, apenas lendo, né, como se fosse um código para que aquilo que estava escrito ali pudesse ser lido. Então o artista também deixou diversos desenhos de tanques, de guerra, equipamentos de voo, de mergulho, uma grande quantidade de estudos, utilizando os mais diversos materiais assim, para potencializar esses estudos. Ele desenhou pontes também, chegou até a projetar uma cidade inteira. Porém, a maioria desses trabalhos não foram realizados na prática. Já em 1516, o Leonardo foi convidado para morar no castelo do rei francês Francisco I. O rei, Francisco I, ele era um mecenas. Para quem não sabe, os mecenas, eles eram os apoiadores, os patrocinadores da arte. Eles ajudavam ali os artistas com alimentação, com materiais, ou até mesmo com dinheiro mesmo, para que eles pudessem sobreviver e se manter durante a dedicação aí aos seus projetos. Em 2 de maio de 1519, o Leonardo da Vinci faleceu no castelo do rei francês Francisco I, e dizem algumas especulações que o próprio rei segurou ali o Leonardo da Vinci em seus braços no último suspiro. São apenas especulações, não sabemos se tem uma verdade histórica nisso. No próximo slide, temos a obra Santa Ceia, do artista Leonardo da Vinci. Percebam que é uma obra que está um pouquinho deteriorada, já passou por diversos tipos de restauração, tentativas aí de restauração. Essa obra que foi pintada, esse afresco, um mural na realidade, em 1495 até 1498, levando aí cerca de 3 anos para que fosse concluído. Separei nos próximos slides algumas curiosidades sobre essa obra, começando pela análise da composição. Diz que a composição é perfeita. O rosto de Cristo ocupa o centro da pintura, como podemos ver aqui. Ponto para o qual convergem todas as linhas de fuga. Se a gente perceber e traçar algumas retas aqui, a gente percebe que é um ponto convergente mesmo.
A gente vê também a distribuição dos 12 apóstolos de forma bem harmoniosa. Ele ocupou o espaço utilizando aí uma certa harmonia. Temos 6 apóstolos desse lado e outros 6 do outro. E estão subdivididos em 4 grupos de 3. Então a gente tem 3 aqui, mais 3, 3 e 3. E a forma, a imagem de Cristo no meio dessa obra. A gente percebe também que o equilíbrio da pintura é reforçado pela simetria do cenário de fundo. E que essas portas e janelas que a gente vê na imagem, elas garantem uma profundidade a essa obra, utilizando aí da perspectiva, dos estudos de perspectiva, para dar essa impressão a quem está olhando esse mural a fresco. Próxima característica da obra que iremos analisar. Temos então essa imagem mais aproximada, onde a gente vê que existe uma arma que aparece nessa cena da pintura, e ela não está na mão do Judas Iscariotes, que posteriormente viria a trair Cristo, mas está na mão de Pedro. Então alguns teóricos dizem que Pedro, que foi o fundador da igreja, simbolizaria o Papa. E na realidade eles também dizem que isso era mais uma maneira de cutucar ali o Alexandre VI, porque para o Da Vinci ele era o verdadeiro traidor. E também tem algumas pessoas que defendem que a faca é uma menção ao fato de que o apóstolo cortará a orelha de um servo romano na noite da prisão de Cristo. Isso tudo, pessoal, estamos analisando a partir de teóricos e também a partir da história mesmo da Bíblia. Como é uma obra que tem um forte caráter religioso, acima de tudo, podemos pensar que essa narrativa também vai estar presente no afresco do Leonardo da Vinci. Com essa aproximação, conseguimos perceber também o quão deteriorada a obra está, apesar das restaurações que já foram feitas nesse trabalho. Aqui temos uma inclinação mais à matemática. Temos aqui a figura de Cristo, que com esses braços estendidos formam um triângulo, e se acredita que seja uma referência à perfeição matemática, ou à proporção áurea. Muitos chamam de proporção áurea ou razão áurea. O que seria isso? A soma dos ângulos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. E no caso da proporção áurea, é representada pela divisão de uma reta de 2 segmentos. Sendo que quando a soma desses segmentos é dividida pela parte mais longa, o resultado obtido vai ser o chamado número de ouro. Mas fica aqui essa curiosidade para a gente perceber que existe também matemática nessa obra do Leonardo da Vinci. Separei uma imagem da visão completa da obra, com pessoas aqui admirando esse trabalho lá no convento, na Itália. E podemos ir agora para mais alguns tópicos de análise da obra que são importantes para a gente compreender. Primeiramente, para a realização dessa pintura, ele não optou pela tradicional técnica de afresco. O que seria a técnica de afresco? Seria uma técnica utilizando uma tinta que se chama têmpera, provavelmente de ovo, que ela é feita a partir de ovo, sobre o reboco úmido, ou seja, sobre um gesso úmido. Só que o Leonardo da Vinci ele quis inovar, ele quis experimentar uma nova técnica. Então, próximo do final da estadia do Leonardo em Milão, ele tentou aplicar esse método de pintura, nesse afresco da última cena, só que infelizmente o mural começou a se deteriorar em poucos anos, porque o artista havia feito uma experiência com uma técnica de óleo e têmpera que não aderiu bem à parede. Mas mesmo assim, o que resta dessa pintura, que a gente consegue ver hoje, como disse para vocês, ela está bem deteriorada, é suficiente para explicar por que a Última Ceia, ou a Santa Ceia, ficou famosa como a primeira afirmação clássica dos ideais do Alto Renascimento. Para a prova do Paz é importante sabermos um pouco sobre o Renascimento, então recomendo uma revisão sobre esse período artístico
literário, né, das artes visuais, da literatura, enfim, para que você consiga compreender melhor o contexto histórico da criação desta obra. É uma obra que está localizada no refeitório do convento Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. É uma composição, uma pintura, um mural, que mede 4,60 por 8,80 e é uma das obras mais famosas do mundo e uma das mais conhecidas do artista, assim como a Mona Lisa, que muitos conhecem. A Última Ceia, que é também conhecida como Santa Ceia, representa ali um momento bíblico em que Cristo compartilha sua última refeição com os discípulos. Então, o que a gente vê na pintura o momento específico que a gente vê na pintura é quando Jesus acaba de afirmar que uma daquelas pessoas que está ali, um dos apóstolos, vai o trair. A gente sabe que é o Judas, mas os discípulos eles começaram a se perguntar: essa pessoa sou eu? Então a gente percebe que na própria pintura que tem ali uma agitação, que os apóstolos eles ficaram um pouco inquietos. A gente vê gestos dramáticos, né, nas expressões dos rostos que estão representados nesta obra e que reafirmam essa teoria da pergunta, não é nem uma pergunta, da afirmação de Cristo sobre a traição que viria posteriormente. Vamos voltar na obra para que possamos falar um pouquinho mais sobre as características de composição aqui presentes nesse trabalho. Bom, vendo essa composição como um todo, percebemos aqui de imediato que existe uma estabilidade, um equilíbrio, né? Depois que a gente vai ver que esse equilíbrio foi obtido através dessa reconciliação de elementos antagônicos e conflitantes. Pesquisem aí o que é antagônico, tá? Para entender melhor. Essa composição do Leonardo da Vinci, ela utiliza o ponto de fuga, que é o que eu expliquei para vocês no início. E todas as outras linhas convergem aqui para esse meio da pintura, na figura central de Cristo, que, como eu disse para vocês, também forma um triângulo. Este ponto de fuga está localizado exatamente atrás da cabeça de Cristo. Isso traz também muita significação simbólica para essa pintura. Uma outra curiosidade que temos aqui nessa pintura é que o único rosto que tem uma sombra mais contundente é a do próprio Judas, mostrando aí que existia uma treva na feição de Judas, que posteriormente viria a trair Cristo. Uma outra coisa que é interessante a gente apontar nessa análise é que o Leonardo escreveu em um de seus cadernos de anotações que o objetivo mais elevado dessa pintura era o de retratar a intenção da alma humana. Então ele não queria retratar apenas estados emocionais momentâneos, como a gente vê expressões ali na obra, mas sim a vida interior do homem na totalidade, as partes que compõem essa totalidade. E por fim, vamos aqui a alguns tópicos da matriz do PAS, para que a gente possa perceber como isso pode cair na sua prova do PAS 1. Primeiramente, compreensão sobre os processos de criação dessa obra, já expliquei para vocês. Identificação e reconhecimento dos elementos composicionais aplicados na obra. Análise do modo como os elementos composicionais são articulados. Análise sobre o Renascimento. Itens sobre aspectos socioculturais e do comportamento humano. E relação entre individualidade e coletividade. Lembrando que esses tópicos são retirados a partir da matriz do PAS, ou seja, dos objetivos que existem para que vocês compreendam, para que vocês tenham as habilidades necessárias para resolver essa prova. Agradeço todos vocês pela companhia nessa análise. Lembrando que temos diversas análises no canal
não apenas do PAS 1, mas do PAS etapa 2 e etapa 3 também. Não apenas de artes visuais, temos obras literárias, e a gente finaliza aqui com essa imagem da obra Santa Ceia, ou A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, e espero que essa análise tenha ajudado vocês na jornada de estudos aí para as provas do PAS 1. Espero vocês na próxima análise. Até mais.